Faça essa pergunta para si mesmo. Eu tenho valorizado e defendido a vida humana como reflexo da glória de Deus? Atraia isso para si mesmo. Eu tenho valorizado a vida e a defendido, a vida humana, como reflexo da glória de Deus? Esse é o chamado do sexto mandamento, meus irmãos. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. E para compreendermos por que Deus proíbe o assassinato e por que toda desvalorização da vida humana é pecado, nós precisamos perceber como Deus vê a vida humana. E a resposta está no início da história, quando Deus a criou. E o que nos é ensinado no texto que vamos consultar é que a vida humana é sagrada, Deus a vê como sagrada. A vida humana é sagrada porque ela reflete a imagem de Deus. Abra o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Desde o início, meus irmãos, Deus atribuiu ao homem um valor singular, exclusivo. De nenhuma outra parte da criação é dita, ou nós lemos, ter sido criada a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Mas ao homem, à mulher, estas palavras são ditas: criados como portadores da imagem divina. Homem e mulher foram chamados a exercer um domínio responsável sobre toda a criação, para refletir o caráter de Deus, para refletir sabedoria, para refletir justiça, para refletir santidade, amor, criatividade, engenhosidade, linguagem, moralidade. A imagem de Deus, então, confere dignidade ao homem, uma dignidade inviolável, não lhe pode ser tirada. Isso significa que tirar a vida humana, ou tratá-la como inferior, indigna, descartável, é um atentado direto contra o próprio Deus. Mesmo após a queda, meus irmãos, isso não é só antes da queda. Mesmo após a queda, quando o pecado entrou no mundo, a imagem de Deus não foi destruída. Ela foi sim manchada, mas permanece na coroa da sua criação, foi o homem. Por isso, meus irmãos, mesmo os ímpios, mesmo aquelas pessoas que são diferentes de nós, as pessoas mais fracas, os desprezados da humanidade, continuam a carregar a dignidade da imagem de Deus. Mais adiante no texto da Escritura, em Gênesis capítulo 9, verso 6, ou seja, depois da queda, e depois do dilúvio, Deus reafirma essa verdade. Então nós lemos lá, eu peço que abra essa Escritura, Gênesis capítulo 9, verso de número 6. Olha que a palavra de Deus nos diz: se alguém derramar sangue, o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Diz a Escritura: porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso depois da queda, meus irmãos. Esse texto mostra que o valor da vida humana, ela não tem a ver com pragmatismo, com relativismo. É um assunto divino.
é um assunto teológico, é um assunto sagrado. Quem tira a vida de alguém coloca-se contra Deus, ofende o Criador deste alguém, o Criador da vida. Nós já ouvimos agora há pouco, nosso irmão a falar, ao refletir, ao ler um dos textos da Escritura, que odiar o nosso irmão é assassinato. E de facto é. Abra a Escritura em Tiago. Que não somente o ódio contra o próximo é assassinato. Olha o que a Escritura diz através do apóstolo Tiago, capítulo 3, verso de número 9. Ao fazer uma admoestação, ao advertir a igreja em relação ao uso da língua. Então ele diz, esse que foi irmão do nosso Redentor Jesus, com ela, está a falar da língua, Tiago 3,9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens. E ele acrescenta aqui lá do início, feitos à semelhança de Deus. Esse versículo vai além do acto de matar fisicamente, meus irmãos. Ele mostra que essa morte simbólica, humilhar, amaldiçoar, difamar, também viola a imagem de Deus nos nossos semelhantes, no próximo. Então, em virtude desse facto, meus irmãos, em virtude desse facto, irmão, reflita sobre isso. Você tem tratado todos como portadores da imagem de Deus, inclusive aquelas pessoas que pensam diferentemente de você. Pensam diferente no meio político. Pensam diferentemente de você do ponto de vista cultural. Pensam diferentemente de você do ponto de vista religioso. Você reconhece nele a imagem de Deus. Suas palavras. Hoje o nosso mundo se dá muito do que nós fazemos não se dá na praça pública. A praça pública se tornou virtual, não é? Nas redes sociais. Então, suas palavras nas redes sociais, dentro da sua casa, na intimidade, no trânsito, na rua, respeitam a dignidade do seu semelhante. É importante, meus irmãos, cada um de nós que, quando sairmos daqui, quando voltarmos para a nossa casa, nos comprometamos a honrar a imagem de Deus nas pessoas à nossa volta, em todas as nossas manifestações. Nós precisamos olhar para o outro com os olhos do nosso Criador. Ele criou os nossos semelhantes como criou a nós, a sua imagem e a sua semelhança. Eles carregam, cada um de nós carrega essa imagem de Deus. Por que fazer essas coisas, meus irmãos? Por que essas reflexões? Por que fazer perguntas a nós mesmos? Porque aos olhos de Deus a vida humana é sagrada. A vida humana reflete o ser de Deus. Reflete em vários aspectos, em vários atributos do ser de Deus. Mas a vida humana não é apenas reflexo da imagem de Deus. A Bíblia nos mostra que ela é também fruto da graça de Deus, da bondade de Deus. O fato de Deus ter nos criado já é bondade, mas já é manifestação da graça. A graça, bondade, dá algo para nós, manifesta esse favor, essa alegria de dar-nos algo. Deus ter nos criado já é graça. Mas Deus ter preservado a vida humana depois da queda é uma profunda misericórdia. É deixar de dar para nós aquilo que nós merecemos. E depois disso,
Deus ter redimido um povo rebelde? É graça sobre graça. É graça assim em cima de graça. Isso revela o caráter de Deus. Um dos aspectos do ser do nosso Deus. Nosso Deus é gracioso. Ele se deleita na graça, se deleita na misericórdia. Por isso devemos dizer, meus irmãos, que a vida humana, ela não é somente sagrada, não somente reflete a glória do nosso Criador, mas a vida humana é dom da graça de Deus. Esse argumento subjaz aqui no contexto dos 10 mandamentos. No verso de número 2 nos é dito, em Êxodo 20, verso de número 2 nos é dito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Observe a declaração do nosso Deus ao povo de Israel. E nesse contexto é que é dado o mandamento, o sexto: não matarás. Então, matarás vem depois da declaração da redenção de Deus, quando Deus redimiu o seu povo da escravidão do Egito. É como se Deus, em outras palavras, estivesse a dizer ao seu povo: eu libertei-te da morte e da opressão. Agora, vive como alguém que valoriza a vida. Esse contexto é muito importante, meus irmãos, ele é fundamental. Porque o povo de Israel, ele conhecia o valor da vida, porque esse povo, essas pessoas foram resgatadas de uma cultura de morte. Cultura de morte. Lembra de Êxodo 1, 22. Abre o texto. Êxodo 1, 22. Olha o que o grande líder do Império Egípcio declarou contra o povo de Israel. Êxodo 1, verso de número 22. A palavra assim nos diz: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, ou seja, os mate no Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. A política genocida de Faraó, meus irmãos, transformou o Egito num lugar em que nascer era algo perigoso. Deus, no entanto, interveio na história do seu povo, resgatando o seu povo da tirania da morte, preservando a vida do seu povo. Então, esse livramento deveria também moldar a própria ética do povo de Deus, o próprio comportamento do povo de Deus. Quem é salvo da morte pela graça de Deus e a libertação do povo de Israel do cativeiro é graça e misericórdia de Deus, e quem foi salvo da morte desta forma não pode ser agente da morte. Não matará. Desprezar a vida do seu semelhante, do próximo, é desprezar a graça, desprezar toda a bondade de Deus. Quem recebeu misericórdia deve ser misericordioso. Quem foi preservado da morte deve proteger a vida com gratidão e com temor diante de Deus. A vida é dom de Deus, meu irmão. A vida é um dom gracioso de Deus. Então nós temos que perguntar a nós mesmos. Pergunte a si mesmo: você valoriza a vida? Eu não estou falando só da sua, você valoriza a vida das pessoas ao seu redor. E olha para o outro
plataformas e acumulamos notícias ruins, de todas as partes. E podemos até mesmo apontar o dedo e dizer aquilo é mal, isso é mal, aquelas instituições, aquelas pessoas vão agir mal, mas o mundo é constituído de pessoas, de células, de indivíduos, todos criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que pensar como eu estou a agir. Eu valorizo a vida como dom de Deus. O que eu tenho feito, o que eu preciso abandonar nas minhas atitudes do dia a dia? Quando eu estou naquele trânsito, perdoe minha linguagem, infernal, quando eu estou nas redes sociais e começo a ler notícias e comentários perturbadores, desagradáveis, afrontosos, como eu replico isso? Eu pago na mesma moeda a afronta recebida. Na minha casa, nas dificuldades que nós temos dentro dos nossos lares, com o pecado de cada um de nós, como é que eu reflito o facto de que Deus é o doador da vida de todos nós ali dentro do nosso lar? O que eu preciso abandonar no meu relacionamento dentro da minha casa, meus irmãos? Para que reflita que eu valorizo o meu semelhante, porque ele recebeu vida do mesmo Deus que eu. Talvez julgamentos precipitados, como somos hábeis para julgar precipitadamente, e afrontamos os nossos semelhantes, e os magoamos com os nossos julgamentos, não só precipitados, muitas vezes equivocados, porque não temos o cenário todo, nos apressamos e magoamos. Quem sabe frieza com a necessidade do outro. Desprezamos o outro e não temos calor no coração, preocupação na mente e no coração com as necessidades alheias. Talvez porque pensemos só na nossa vida e não na vida do outro. Quem sabe indiferença com os nossos semelhantes. Quando o mal se alastra, a tendência é que com o hábito, com o fato das coisas, quando acontecem repetidamente, nós vamos criando, perdoe minha figura de linguagem, uma casca grossa, uma pele grossa, e nos tornamos insensíveis, conhecedores, indiferentes ao sofrimento alheio. Pense nisso. Revista o comportamento em relação a como você trata a vida humana. Por que pensar nisso? Porque a vida humana é um dom da graça de Deus. E o facto de você ter sido salvo aumenta mais a responsabilidade. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e já não estamos. Nós estávamos cegos, agora logo nos tornamos mais responsáveis por valorizar a vida humana, a vida dos nossos semelhantes. Já que a vida humana é a imagem de Deus, dom da graça, então também ela tem um propósito maior. Ela tem um propósito maior. A vida não é apenas para ser protegida, ela é para ser vivida. Não é só o não, é o sim. Não é só nos revestirmos de proteção, de cuidados para que a vida seja preservada, mas é viver e viver para uma finalidade. Qual é que é a finalidade? A glória de Deus. A vida humana existe para o louvor de Deus, o nosso Criador. Estamos a estudar aqui breve catecismo. Recorra à primeira pergunta aí no seu coração nesta noite. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
vamos ao Salmo. Vá ao Salmo 118, verso de número 17. Olha como o salmista reflete. Salmo 118, verso de número 17. O salmista diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras de Yahvé, do Senhor. O salmista entende, meus irmãos, que a vida só tem valor quando glorifica a Deus. Viver não é apenas respirar. Viver em todas as suas saudáveis manifestações é glorificar a Deus. A vida humana, ela tem um fim último, meus irmãos. É cantar, é falar, é proclamar, é refletir multiformemente a glória do nosso Criador. Aí mais adiante, ou melhor, antes do Salmo que acabamos de ler, lá no Salmo 30, verso de número 9, olha as perguntas que o salmista faz. Salmo 30, verso de número 9. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura ao pó? Declarará a ele a tua verdade? O salmista está falando a Deus. Senhor, do que vale eu morto, se eu perder a vida? São perguntas retóricas, meus irmãos, a linguagem hebraica. Ele está dizendo: de que vale viver se não for para te louvar, para adorar o Senhor? A vida só encontra propósito, meus irmãos, quando ela é devolvida a Deus com adoração, com gratidão, com louvor em tudo quanto fazemos. Olha para o Salmo, um pouquinho mais além, Salmo 35, verso de número 10, é Davi a falar. Davi inicia o Salmo a clamar a Deus por proteção da sua vida, contra os seus inimigos, a violência dos seus inimigos. Que lindo texto, meus irmãos. Que lindo texto. O verso 10 diz assim: todos os meus ossos dirão. Ouvi Davi dizer? Davi diz a Deus: todos os meus ossos, está reconhecendo o esqueleto, todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, e o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Davi olha naquele momento em que ele clama pelo socorro de Deus contra os seus inimigos, e a percepção é de que se Deus o socorrer, se Deus poupar-lhe a vida, ele olha para mais dentro de si, como se naquela época ele já tivesse uma máquina, um equipamento para ver o esqueleto humano. E Davi, que era homem de guerra, muito provavelmente já assistira diversas exposições dos ossos para fora, não é? Das quebraduras, dos acidentes. Então ele olha para o próprio corpo e mais intimamente para os ossos e diz: e os ossos dirão essas coisas ao Senhor. Quer dizer, o próprio corpo é instrumento de adoração, de louvor a Deus. As entranhas, o íntimo, tudo que há no corpo. E é interessante, quando eu pensava nesse texto pela manhã, sabe, meus irmãos, Davi não percebia que até mesmo, ou melhor, ele sabia que até mesmo os ossos são instrumentos de louvor ao Senhor. Isso é admirável. Hoje nós temos algumas coisas a mais que Davi não tinha naquela altura. Nós temos instrumentos, né, os microscópios, desenvolvidos aí século XVI, século XVII, que consegue ver muito além
tudo isso que nós estamos a perceber é louvor, é reconhecer o sábio, engenhoso Criador, que fez todo um parque industrial dentro de uma minúscula célula que os nossos olhos são incapazes de enxergar. Então, quando nós olhamos para o nosso corpo e pensamos e multiplicamos isso, nós temos aqui um mundo no nosso corpo, com células a trabalhar cada uma com a sua capacidade engenhosa criada por Ele. Todo o nosso ser foi criado para adorar a Deus. Todo o nosso ser foi criado com o propósito de manifestar louvor, glória, as pessoas admirarem e dizer: quem criou isso? Como eu sou, e o salmista, Salmo 139, fala: Senhor, ele fala da admiração dele, como ele foi criado no ventre da sua mãe. Essa forma assombrosamente maravilhosa. Então, falar, rir, chorar, produzir, arquitetar, desenvolver a arte, engenhar mecanismos, administrar, sonhar e muito mais, meus irmãos, reflete